Olá, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Todo mundo sabe que hoje é sábado, e sábado é dia de devocional. Então, hoje a gente vai fazer o nosso devocional semanal. Tenho certeza que você é benção para a sua vida. Já curte, comenta, já compartilha com alguém aí que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então vamos lá? Hoje a gente vai ler a passagem que se encontra em Tito, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Então vamos lá, partindo do versículo 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, é o puro suco da nata do Espírito Santo e do que o Papai do Céu pretende e quer fazer na minha e na sua vida. Então, um termo que eu sempre uso, eu sempre falo assim quando eu estou com a minha esposa e com os amigos também, que, cara, eu falo que a gente é a régua de Deus aqui na Terra. Quando as pessoas querem olhar para Deus, às vezes elas não vão olhar para Deus. Às vezes tem gente que não vai ler a Bíblia, mas ela vai olhar para mim e para você. E eles precisam saber que a gente está resplandecendo ele. Então a gente é régua, sabe? Quando a gente fala assim, subiu o sarrafo está ali. Então a gente tem que ser essa pessoa que alguém tem que olhar para a gente e falar assim, cara, olha, o Guilherme é cristão, o, o fulano é cristão. E isso ele não faz, por quê? Porque ele entendeu algo que a gente não entendeu. E não é só questão de pode ou não pode. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. É a questão de que eu até posso, mas eu não quero. Por quê? Porque eu entendi que existe algo maior, algo melhor que andar, caminhar com o Senhor. E eu sei que qualquer coisa que eu possa fazer, que muitas das vezes as pessoas falam assim, sei lá, vou dar um exemplo, se embriagar. Se embriagar é pecado. Se eu pedir perdão para Deus, Deus vai me perdoar? Ele vai. Mas isso, o meu pecado, existe um versículo que fala que o meu pecado faz separação entre mim e o Senhor. Por que eu vou procurar algo que vai me distanciar da pessoa que eu amo e eu quero ficar cada vez mais perto dela? E é a analogia de um casamento, que a gente sempre quer fazer o bem e estar junto, a gente não quer andar brigado. Pelo mais que às vezes possa acontecer alguma coisa, a gente pede perdão e segue. Mas a intenção não é com Jesus, né? A gente pede perdão e segue com Jesus, volta e restabelece esse relacionamento. E é importante que a gente saiba disso, mas é importante também que a gente não use disso para a gente pecar como quiser. E no devocional de hoje eu quero ser bem claro e objetivo. Ele fala aqui para o bispo, ele fala para os presbíteros, mas eu vou falar de um modo geral para os cristãos. Que é, cara, não tem como você ser cristão e não ser como o versículo 6 ao 9 fala. Entendeu? Não tem como eu pegar e eu falar, tipo assim, eu amo a Cristo, eu caminho com ele, mas que quando é para me ser cristão, eu não sou. Quando é aquele momento que não é que é para ser, mas aquele momento que é o divisor de águas. Ou eu me posiciono nisso ou não me posiciono. Cara, tem que se posicionar. Se posicionar como cristão. E agora vem, eu acho que é a cereja do bolo. Cara, Jesus sempre, toda vez que a gente vai ver um texto, ele se posicionava com amor. Ainda mais quando ele não estava falando para o povo que seria, ou quando ele estava falando para fariseus, vamos diferenciar. Quando ele falava para fariseu, para escriba, o pessoal que eram os mestres da lei, ele falava de um jeito. Para os outros ele falava de outro jeito. E agora eu quero trazer isso para a gente, que não quer dizer que você tem que ser duro com todo mundo, mas que Papai do Céu será duro com você quando você for um filho maduro, que é como você vê ele tratando os escribas fariseus. Mas quando ele está falando para as pessoas que ainda não o conhecem, e ele fala sobre salvação e amor. Não que seja só isso, e que você tem que pregar toda a Bíblia. Não, aqui não serve estou falando para você pegar um versículo isolado e aleluia. Não é isso que eu estou falando.
mas eu tô falando que a gente tem que ser coerente com toda a Bíblia. Não só porque eu acho, a minha opinião. E entra nesse ponto, que se a gente começar a pegar, e na hora que é pra gente se posicionar, a gente corre, e na hora que não é que é pra gente amar, a gente quer bater, a gente temos um problema. Então, eu preciso que, a partir de hoje, tanto eu, tanto você, e é complicado falar isso, porque pra mim pegou primeiro, pra mim foi a hora que o Pai do Céu pegou e falou, até escrevi aqui, ó, eu não sou presbítero, e eu também não sou bispo, mas eu sinto em meu espírito, nessa passagem, que o Senhor está falando que eu sou a régua dele na terra. Isso é lindo e assustador. É como se alguém falasse assim: já que eu não consigo ver Deus, eu quero ver o Guilherme, eu quero ver você. E eu quero saber se a gente está tentando caminhar como Jesus caminhava. Porque não adianta eu ser cristão e não querer caminhar como ele caminha, e andar como ele andava. Ah, mas eu caí, poxa, eu estou nesse corpo pecaminoso. É verdade, são coisas que acontecem. A gente pede perdão, igual eu falei, a gente volta e segue ele. Mas a gente não pode fazer disso também um lugar onde a gente pode ser libertino e agora fingir tipo assim, ah, eu vou pecar agora, ou eu vou me drogar agora, ou eu vou pegar e vou fornicar agora porque o Senhor vai me perdoar. Não, a gente tem que lutar com isso e vencer em Cristo. Então, acho que o resumo dessa passagem, né, para mim se encontra muito no capítulo, no versículo 9. E a gente vou ler para vocês agora. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Não tem como você ser um cristão, como você ser a régua de Deus aqui na Terra, como você vai ser o cara que as pessoas vão falar, cara, esse cara parece com Jesus, nossa, ele teve realmente um novo começo, ele mudou, por quê? Porque Jesus conheceu ele, se você não está apegado à palavra. A Cristo é a palavra. Não tem como. Porque vai vir um monte de gente, isso é muito triste, eu fico extremamente triste com isso, que vai vir distorcer a palavra. Assim como o diabo fez lá com Jesus, quando ele foi fazer o jejum de 40 dias e 40 noites, estava no deserto com fome, o diabo veio e quis distorcer. Tem pessoas que vão distorcer a palavra para você. E eu preciso que você saiba para você pegar e você tanto encorajar aqueles que estão com dificuldade, porque eu e você sabe o quão difícil é quando a gente está sem coragem, a gente está sentindo que não quer mais, e vem alguém, algum nosso irmão, e fala, poxa, que tem aquela palavra que fala assim, não tem um líder meu, ele não é mais meu líder, mas ele está vivo ainda, pela glória de Deus. E, cara, ele sempre tem um versículo, cara. Se o César estiver me vendo aí, um abraço, te amo, cara. Ele sempre tinha um versículo para falar, cara, que é isso aqui, essa aqui é a palavra, vai lá, você consegue. E pá, pela glória de Deus, ele tá com você. E isso é transformador. E agora eu não posso só pegar, querer olhar para o que o César fazia comigo, e aleluia, e eu não querer fazer com outras pessoas. Porque ele tá me ensinando um modo que você fala, cara, isso aqui mudou minha vida. Então eu preciso pegar e fazer isso também. Como é que eu vou fazer isso? Lendo a palavra. Se a gente não lê a palavra, não tem como a gente encorajar outras pessoas. E qualquer coisa, qualquer pessoa que vir, vai engambelar a gente. Vai falar assim, ah, tá, não é bem assim. Ou quando é uma coisa, às vezes, que não é nem tão dura, mas a pessoa fala, isso aqui é muito duro, eu vou pesar o evangelho pra você, você aceita o evangelho pesado, quando o evangelho é leve. Aí quando você pega e às vezes vem alguém e fala, existe um evangelho nem inexistente, onde você pode fazer o que você quiser e viver para si, você fala, ah, tá tudo bem, mas não tá, porque a Bíblia não fala sobre isso. Então, irmão, a partir de hoje, pela glória de Deus, seremos cristãos e cristãos de verdade, aqueles que seguem o caminho do Senhor, que doa e que não doa, que eu seja feliz ou eu seja triste, eu vou andar em comunhão com meu Pai e eu vou pegar e eu vou ser o que Ele está pedindo para mim ser, que é ser o representante dele aqui na Terra, andar segundo a vontade dele, como ele quiser, lendo as escrituras, caminhando, tendo tempo devocional, tempo de oração e além de tudo isso, não só lendo a palavra, mas colocando ela em prática. Amém? Então hoje esse foi o nosso devocional. Espero que tenha sido uma bênção para você. Mais uma vez, curte, comenta, compartilha. Tem um sininho de notificação ali que fica ali, ó. Toda semana quando eu postar vai chegar aí e vai ser bênção. Tá bom, meus queridos? Uma semana abençoada. E na semana que vem aguardo vocês. Fui!